Então, amados, é maravilhoso estarmos na presença do Pai, é maravilhoso estarmos nesse lugar, estamos reunidos, né? Já adoramos, já nos lançamos. E hoje, nessa noite, agora nesse momento, nós vamos receber, né? Aquilo também, já recebemos também, quando estávamos em adoração, em entrega, mas aquela palavra, né? Que também vai junto com tudo que já foi preparado, através do Espírito Santo, da adoração, falar o nosso coração e trazer para nós um ânimo maior, um vigor, uma força e nos alimentar para que a gente tenha força durante essa semana, para que nós todos os dias possamos vencer todas as dificuldades e adversidades, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Glória a Deus. Então, o nosso tema dessa noite será todas as famílias. Diga, todas as famílias. Todas as famílias. Diga, inclusive a minha. Diga, eu fui escolhido para mudar a minha família. Você crê nisso, que você foi escolhido para mudar a sua família? Eu fui escolhida para mudar a minha família. Você foi escolhido para mudar a sua família. Sempre vai existir um Abraão numa casa, amados. Sempre vai existir um Abraão, um profeta, como a pastora dizia, escolhido para mudar a história da família, para mudar a geografia onde está habitado, que é o lar, a casa chamada família. Diga assim, eu tenho uma família que Deus me deu. E eu quero chamar uma família aqui, né? Para a gente entender. Mas eu queria, o pastor está ali. Eu quero as duas famílias aqui. Uma família já completa e uma outra que vai ainda se completar. A Rafa e o pastor Denis. Porque o bebê não nasceu ainda, né? Então venham aqui, por favor. Eu quero vocês à minha direita e eles aqui à minha esquerda. Essa família aqui já está completa. Tem possibilidade de mais um, amados? Essa família linda aqui já está completa, né? Só um príncipe e as princesas estão aí, né? Logo 4 princesas. Então, essa família já está completa. Mas essa família, do próximo mês, ela vai realmente se completar. Faltam 11 o quê? 11 meninos? Porque já são 12, será profético. Então, essa família aqui, ela vai se completar, mas essa família vai realmente ser família, né? Porque tem que ter filho para ser família, viu? Senão, não é família, ainda é casal. Então, essa família aqui já está completa, essa vai se completar, né? E nós fazemos parte desse sinal profético. Sabe por quê, igreja? Porque o Deus criou o projeto perfeito do coração dele, foi família. Família é o projeto perfeito do coração de Deus. Deus não nos criou para vivermos só, mas nos criou para sermos família. Primeiro se casa, aí fica como? Sem filhos, aí depois a Radassa chega, aí a história já é outra, depois vem outros e outros, aí depois fica assim, ó, Liz, né, Júlia e Clarinha, né? E se torna essa família linda. Então, linda, né? São essas famílias. Para que a gente possa entender e olhar a nossa casa e a nossa família como uma família linda, como uma família abençoada, como uma família do projeto do coração de Deus. Amém? Você pode dar um brado de júbilo por essas lindas famílias aqui? Então, podem sentar, amados. Muito obrigada. Então, nós precisamos entender isso. Nosso Pai, Ele planejou isso, Ele planejou família. E essa família é a sua família, a minha família, é a nossa família. Há famílias que foram estabelecidas para cumprir o projeto dele. E a nossa família precisa estar conectado com o nosso Pai. Nós precisamos mergulhar profundamente enquanto família, estar ligada ao trono da graça. Amém? Porque, amados, nós nessa noite estamos aqui para agradecer ao Senhor e nos regozijar e dizer obrigado, Pai, pela minha família. Obrigado, Pai, pelos meus filhos. Obrigado, Pai, pelo meu pai, pelo meu irmão, né? Muito obrigada, Pai, pelo meu esposo, pela minha esposa. Obrigado porque o Senhor instituiu sobre
à terra esse projeto lindo, esse projeto perfeito chamado família. E nós precisamos valorizar isso. E nós precisamos amar a nossa família. Amar de uma forma intensa, de uma forma verdadeira. Porque o Pai, Ele nos ama tanto e Ele nos dá a característica do que é a própria paternidade dEle. A Bíblia, quando nós começamos a olhar para o Pai, eu vou falar nesse tanto da Bíblia, mas quando você começa a olhar para o Pai, a paternidade, a gente entende 3 coisas. São 3 coisas que um pai, função e missão de um pai. O pai é essa figura que ama, que supre a necessidade e que protege. Os filhos não querem outra coisa. Eles querem ser amados, eles querem ser supridos nas suas necessidades físicas, comida, alimentar, seja lá, de carinho, supridos, e eles querem ser protegidos, guardados, se sentirem seguros, né? Porque quando um filho está em um determinado lugar e o pai diz, vem filho, e o filho faz o quê? Pula, porque ele está confiando em quem? No pai. Ele está confiando no pai. Então, a característica da paternidade são essas 3. Essas 3 resumem tudo nas nossas vidas. Filho amado, filho suprido e filho protegido não tem carência de nada. Se você nasceu nesse ambiente, se você teve sua infância nesse ambiente, então você não tem carência. Mas existem pessoas também que, infelizmente, não nasceram nesse ambiente. Tiveram muitas dificuldades, né? Com seus pais biológicos, com suas mães, e alguns entraves, e algumas situações, e às vezes hoje ainda tem algumas dificuldades com a sua família, na sua casa, de se relacionar, de se sentir amado, né? Porque, como esse louvor diz, que o pai é bom, né? Ele é bom e ele nos ama e nós nos sentimos amados. E nós precisamos entender isso, né? Então, nós precisamos entender que Deus estabeleceu um princípio. E o princípio de Deus foi estabelecido na Bíblia, no livro de Gênesis 12, a partir do 1, mas a gente não vai ler agora. Porque a primeira família que foi para ser instituída na terra foi lá no Éden, Adão e Eva. Né? Deus projetou tudo bonito, perfeito, maravilhoso, porque a gente às vezes acha que Deus é muito complexo, mas Ele também é muito perfeito. Às vezes a gente não entende muita coisa do que Deus faz, a hora, o momento, o segundo, mas Deus é perfeito. Em tudo que o Pai faz, é muito lindo, é muito perfeito. A gente precisa confiar, a gente precisa acreditar, a gente precisa estar mesmo mergulhado na presença, conectado para ficar em paz, para ficar feliz em meio ao caos, às tempestades, às adversidades, para que a gente nutra realmente essa confiança. E o que aconteceu? Essa primeira família, ela foi, né? Ela caiu, ela pecou, ela não conseguiu realizar, ser o instrumento, não conseguiu colaborar com o pai para verdadeiramente cumprir o projeto, que era o projeto de ser a família perfeita. Eles foram criados para ser perfeitos na terra. Mas mesmo assim, diante de tudo isso, o Senhor não nos deixou sem modelo de família. O nosso pai, ele é muito bom, o tempo todo ele é bom. Né? E ele diz no livro de Salmos que você vai ver a bondade dele na terra. Como é que a bondade do Pai se manifesta na sua vida? Todas as vezes que ele faz alguma coisa para você, que você por si só não poderia fazer. Mas ele vai lá e ele faz. Ele cura, é a bondade dele. Ele lhe dá a comida do dia que você não tinha, é a bondade dele. Ele lhe renova, é a bondade dele. Ele derrama o Espírito Santo sobre você, é a bondade dele. Então, em todo tempo, em todo lugar, em toda circunstância, a gente está vendo a bondade do nosso Pai, porque Ele é um Pai bom, Ele é um Pai que ama, Ele é um Pai que se preocupa conosco, amor, suprimento e proteção, né? A base da paternidade do nosso Pai. E aí, igreja, o que é que a gente pode observar? Que foram quebrados os princípios. E o que é princípio, né? Cada uma das regras de comportamento ou de trabalho, diretriz, normas. Deus, quando criou todas as coisas, Ele criou debaixo de princípios. Deus não é desorganizado, entenda isso. Deus não é desorganizado. Quem é desorganizado é o inimigo, mas Deus não, Deus é organizado. Princípios são regras de Deus.
Onde você encontra as regras, as diretrizes de Deus? Na palavra. Aqui são os princípios. O homem quebrou, saiu, se desviou, mas o Senhor não deixou com que aquilo que era o sonho do coração dele fosse frustrado. Ele decidiu, né? Ele verdadeiramente decidiu que ele poderia voltar a sonhar, que ele poderia apostar, e ele poderia levantar uma nova geração, que as coisas poderiam ser diferentes. E aí nós vimos quando a palavra de Deus nos diz que ele vai e chama Abraão. Abra a palavra do Senhor no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 12. Amém? Está comigo você? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra, diga assim: a minha família é bendita. Mas o que é que o Senhor quer fazer conosco nessa noite? Ele quer nos chamar a atenção para que nós possamos nos regozijar, nos alegrar pela nossa família e render graça a Ele, dizer: Pai, obrigada. E o que eu não estiver fazendo pela minha família, que eu possa fazer. O que eu não estou dando à minha família, que eu possa dar a atenção, o carinho, o amor, né? E eu vi um testemunho, porque, amados, eu quero dizer uma coisa para vocês. Muito interessante. É necessário que a gente se envolva com emoção nas coisas. Porque quando a gente não tem emoção, a gente simplesmente, sabe o que acontece conosco? Fica tudo vazio. Porque emoções são sentimentos, vontades e desejo. E aí eu vou contar um testemunho que eu ouvi do apóstolo René. E ele disse que estava no Japão e esperando uma ligação da filha, ligou para a filha dele e disse assim: filha, por que você não me ligou para dar o resultado da... Disse que quando ele estava no Japão, a esposa precisou fazer uma microcirurgia. E a filha demorou para dar o retorno. Filha, por que você não me deu o retorno? Ele disse: pai, minha mãe sofreu uma parada cardíaca e ela está na CTI. E ela teve um AVC. E ele disse que estava na rua, acho que eu fiquei assim, toda arrepiada, com um discípulo que ele tinha ido para pregar o evangelho. E ele disse que tirou agora, esse ano, esses dias, viu? Tirou o casaco da cabeça dele, do corpo dele, colocou na cabeça e começou a gritar, a chorar, a gritar e a dizer: pai, essa é a única mulher que eu conheci. A mulher da minha aliança, não me vejo casado com outra, é a mãe dos meus filhos, é a mulher que eu escolhi para ver a geração dos meus netos. Pai, por favor, eu não vou conseguir viver sem ela, faz alguma coisa agora nessa hora. E ele disse que chorava não, ele gritava. E ele disse que ligou novamente: se eu quero falar com o médico. E o médico disse: não, eu não tenho culpa. E cada um ele disse: eu não quero responsabilizar ninguém. Por favor, veja o que você vai fazer. E ele disse: me dê 30 minutos, porque eu vou entrar lá na UTI e eu te dou daqui a pouco a resposta. Com 30 minutos do Japão, ele disse que ligou de novo. E quando ele ligou, ele disse assim, o médico disse: eu não sei como aconteceu, mas eu só quero dizer que ela voltou e que ela está bem e que ela consegue e que ela consegue responder aos estímulos e aparentemente não tem sequela nenhuma, para a glória de Deus. E eu fiquei impactada com isso, porque ele falava de como a gente precisa se envolver nas emoções. Né? Nós precisamos sentir, emoções são sentimentos, amados, de amor. Amor se precisa se expressar.
Amor não se expressa querendo ser duro, não. Amor se expressa com sinceridade. Tem horas que a gente, para demonstrar que ama, a gente chora, né? Tem horas que a gente clama, tem horas, e ele disse, quando a gente verdadeiramente não coloca a nossa família com esse amor, com essa intensidade, com esse sentimento, né? A gente vai ficando meio que... É complicado quando a gente, como cristão, não tem a sensibilidade de nos envolver nesse amor. Amor é sentimento por Deus, chorar como Espírito Santo, chorar por conta de Jesus, por amar mesmo, chorar pela presença do Pai nas nossas vidas, chorar quando a gente não está sentindo, chorar porque alguma coisa não está bem na nossa casa, na nossa família, e ser sincero. Porque, amados, quando nós estamos cheios dessa presença, quando nós estamos envolvidos emocionalmente, porque quando você vai observar, emoção são vontades, desejo e sentimento. Sentimento pode ser passado ou presente, mas vontade é aquilo que eu faço ou eu não faço. Então, o que eu sinto pela minha família, o que eu sinto pela minha casa. Eu digo que dos sentimentos não tem o que haver passado, não, porque a gente está com a família, a gente ama a família. Até quando os nossos se vão, a gente continua amando. Então, para nós, o sentimento não tem passado, ele é sempre presente. Ele é sempre presente, sempre presente. O amor tem que estar sempre presente. O amor tem que estar acima de qualquer coisa. Porque se tem amor, amados, lembra que a fé opera pelo amor. Como diz a palavra, tem Gálatas. Capítulo 5, versículo 6, a fé opera pelo amor. Se você tem muito amor, se você nutre esse amor no seu coração pela sua família, né, você vai dar atenção, você vai estar com ela, você vai estar orando por ela, você vai estar se colocando ali na brecha e você não vai ficar esperando que as pessoas que não são sua família, elas venham fazer alguma coisa pela sua família. Porque quem tem a obrigação de fazer alguma coisa pela família, somos nós que fazemos parte da família. É claro que o Senhor agrega outros amigos, colegas, né? Parentes mais distantes, mas somos nós que temos essa responsabilidade. A responsabilidade de orar todos os dias pela sua família é sua. Você precisa fazer isso. Isso precisa ser o seu café da manhã, ou o seu almoço, ou a sua janta. E não às vezes ficar esperando, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Mas você é quem tem essa missão. Deus nos chamou para mudar uma geração, e a primeira geração é a nossa casa, porque nós somos sacerdotisas do nosso lar, nós somos sacerdotes do nosso lar. Se nós vermos uma coisa que não está nos princípios de Deus, nas normas, nas linhas, na conduta de Deus, e isso não nos causa nada, então não há envolvimento de emoção, de amor. É necessário, porque não tem como a gente não sentir alguma coisa quando a gente ama alguém. Não tem como a gente ver uma pessoa nossa enferma, que você ama e que você não se sinta. Não tem como você ver uma pessoa sua precisando de um alimento, de uma comida, que não haja só o sentimento, mas que não haja só a vontade, mas que verdadeiramente você possa agir, ir lá e fazer alguma coisa. O amor, ele é prático. O amor não é teórico, o amor é mais prático do que teórico. Porque mesmo a gente passando a noite toda falando de amor, não vai sinalizar que a gente ama se as nossas atitudes não correspondem com a prática. A nossa atitude não corresponde com a teoria, né? Porque a atitude e prática é a mesma coisa. Certo? Então, se não corresponde com a teoria, é necessário a gente aprender. Sabe como é que a gente aprende amor? Amanda, é tão impactante a forma como Deus age, como Ele é lindo, porque eu vi um vídeo, né, da formação de um bebê, e eu vendo assim, desde o primeiro momento, são milhões de espermatozoides, quando você vai vendo milhões, só um se encontra com um óvulo, só um. E esse que se encontrou naquele dia, naquela hora que você nasceu, só foi um que se encontrou com o óvulo da sua mãe, o espermatozoide do seu pai. Só um, milhões corriam, ligeiro assim para ver quem era que ia vencer. E só você conseguiu estar hoje aqui, porque você verdadeiramente foi o escolhido, foi a escolhida, né, do coração de Deus para estar aqui hoje, fazer parte da família. E depois, como? Isso é amor. O processo do desenvolvimento do bebê é muito lindo, amados. É uma coisa sobrenatural.
Se você for olhar um vídeo, se você for estudar, você vai ver, não precisa mais Deus descer para dizer que te ama, não. Você nasceu também assim. Rafa está aqui grávida, a grávida da igreja, mas você nasceu pelo mesmo processo. Radassa está chegando, mas não é Radassa de Aracaju, viu? É daqui que ela vai ser Radassa também. Radassa está chegando. E Radassa nasceu dessa forma. Vai nascer dessa forma. E aí, a ligação do amor da mãe com o filho, o bebê, através de um cordão pelo sangue. Se você começar a ver, não tem como você ter neura de que o pai não lhe ama. Como é que a pessoa consegue guardar uma coisa dentro da barriga durante 9 meses, vai crescendo? E uma grávida que eu acompanho, ela me dizia assim, no WhatsApp, que hoje, que estava se desenvolvendo direitinho, aí mandou um vídeo para mim, dizendo, né, que já está começando há 10 semanas, ela dizia. Já está começando os cabelinhos, dizendo que já está se formando, né? E é muito lindo, porque daqui a pouco é um carocinho de feijão, e vai crescendo, crescendo, e daqui a pouco um ser humano, que sai, né, de um parto, que ou normal cesariano, que a gente diz assim, como? Às vezes meninos de 3, 4 quilos, já se chegou a ser 5, né? Às vezes de 5 de uma vez. E a gente diz, Senhor, como é isso? Como é isso? Isso é sobrenatural, isso não é da terra. É do céu para a terra. Quem criou isso foi o nosso Pai. Porque para que a terra estivesse povoada, existissem multidões de filhos e filhas, multiplicação, era necessário que fosse dessa forma. Por isso que ele disse a Abraão, em ti serão benditas, multiplicarei tua semente. E depois Jesus vem. E quando Jesus vem para testificar, consolidar o modelo lindo e perfeito da família. Aí vem Jesus. E quando Jesus chega, né? Primeira coisa que Jesus faz, o primeiro milagre para consolidar a família. Aonde? No casamento. Jesus já chega chegando. Nasce de uma família. Primeiro sinal, né, de Deus, que Ele tem promessas para a sua família, promessas para a sua casa. Não importa como ela esteja, mas se você estiver envolvido no nível da paternidade. Quando eu digo paternidade, eu não estou só falando pai, não, viu? E mãe também. Amar o seu filho, amar o seu pai, amar o seu sobrinho, amor, provisão e segurança. São essas 3 coisas. E aí a gente começa a ver, né? Tudo se instaurando, tudo novo se fazendo. Para que a gente nunca perca a esperança. E Jesus vem como esse sinal profético. E aí nós precisamos parar de olhar os defeitos da nossa família. Parar de olhar as dificuldades da nossa família. E começar, né, a ver e aprender sobre a linguagem do amor. Para que a gente comece a identificar quais são as linguagens do amor do nosso marido, marido para com a esposa, dos filhos. Porque a linguagem do amor, as linguagens do amor são 5. Nós não somos iguais, mas a gente tenta o tempo todo fazer com que a gente tenha uma só cabeça, um só pensamento, um só jeito, uma só postura. Eu não sei de onde foi que a gente realmente tirou isso. Porque a gente quer, não, eu acho que isso não é assim. Não, eu acho que isso não é assim. E não há mais hoje respeito com as pessoas no que elas creem, no que elas defendem. Sabe por quê? Porque a intolerância tomou conta do mundo. Intolerância é isso. A gente precisa aprender uma coisa. Deus não se move igual, da mesma forma para todos os seus filhos. Quem muito se conecta com Ele, muito vai ter dele. Mas não significa que quem também não se conecta não vai ter nada. Porque Ele é Pai e Ele ama o seu filho. E Ele vai trabalhar na vida de cada um, conforme o plano, o projeto e a promessa que Deus tem. A promessa que Deus tem para mim não é a mesma promessa que Deus tem para você. A única promessa que nos iguala, nos equipara, eu quero dizer para você, só é uma. Sabe qual é essa promessa? Eternidade. Sabe qual é essa promessa? Aceitar Jesus e eternidade. Salvação é eternidade, amados. É a promessa que nos une, que nos equipara, que se torna um. Mas a forma como o Pai, Ele trabalha na vida dos seus filhos,
é diferente. Até porque cada um foi criado por ele de uma forma, mesmo que você tenha a mesma coisa que o seu irmão, sentimentos, vontades, desejos, que você tenha um cérebro que funcione do mesmo jeito, que você tenha pernas que andam, braços que se movem, que você tenha uma boca que você fale, mas o Pai não vai trabalhar na sua vida do mesmo jeito com o seu irmão. Por isso que nós precisamos ter as nossas experiências próprias e deixar de viver um evangelho de experiências de terceiros. Podermos estar compartilhando, ouvindo os testemunhos é muito bom. Mas nós precisamos ter o nosso relacionamento. Porque a sua família vai precisar de você. E quando a sua família precisar de você, nem todas as vezes que isso acontecer, você vai ter um sacerdote perto de você. Ou você vai ter o seu pai. Às vezes não vai ter ninguém, vai ter você e aquela situação. E você vai fazer o quê? E o que é que você vai fazer? Você vai fazer aquilo que o Pai lá do céu, ele determinar para você fazer. Daquilo que você está cheio, daquilo que ele trouxer para você a direção, daquilo que ele trouxer para você o comando. E aí a gente precisa entender isso. A Bíblia fala que, a Bíblia nos fala em Gênesis 26, 3 e 4, que o filho de Abraão, olha, entenda que Deus tinha uma promessa para Abraão. Uma promessa linda que era o nascimento de Isaac. Mas entenda que a esposa de Abraão não esperou. Esse nosso proativismo, essa necessidade de ver as coisas acontecer no nosso tempo, quer ajudar Deus. E o nosso Pai não precisa de ajuda. Quem precisa de ajuda, entenda, é você e sou eu. Quem precisa de tranquilidade, sou eu e você. De conforto, sou eu e você. De amor, de proteção e de suprimento, somos nós. Ele não tem necessidade de nada. Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele já está suprido de tudo. Ele já está confortável. Ele não precisa de nada. A única coisa que ele fez, criou a família. E nessa família você, para adorar, glorificar, bem dizer e ser testemunho vivo dele na terra. Mas ele não tem necessidade de nada. Ele havia feito uma promessa a Abraão, mas Abraão fez o quê? Sara antecipou, porque foi ajudar. Ela não queria colaborar, porque quando a gente colabora é diferente do que a gente faz. Se eu vou colaborar com o serviço que o Uriel está fazendo, eu vou perguntar: o que você está fazendo, Uriel? Ele vai dizer: estou fazendo isso e isso. O que é que eu posso colaborar? Pega ali aquela vassoura, pega ali aquele negócio. Estou decorando a igreja para a festa do tabernáculo. Pronto, me dá uma ideia aqui, isso é colaborar. Mas quando a gente chega dizendo: não, Uriel, saia, porque agora não é desse jeito, agora eu vou fazer tudo. Então, eu estou ultrapassando. Amados, o Espírito Santo de Deus existe na nossa vida e ele tem autoridade. Nós não podemos ir à frente dele. Mas a gente luta contra isso, porque todo tempo a gente está indo na frente do Espírito Santo. Isso é princípio. São as normas divinas. Nós não podemos ir à frente do Espírito Santo, porque se nós formos à frente, nós poderemos cometer muitos erros. Nós podemos ter muitas decepções, muitas dificuldades. Sabe por que o ser humano tem muita decepção? Porque vai à frente do Espírito Santo. Vai-se embora. Nem bota ele, acorda, não dá bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, nem lembra dele durante o dia, e vai embora. E faz. Mas é o Espírito Santo que vai à frente. Ele é quem tem que nos conduzir e nos guiar. Porque ele ficou para nos ajudar. Tudo que você for fazer, e se ele for à frente e na direção, você tem 100% de chance de dar certo. Então é melhor, às vezes, a gente esperar para dar um sorriso bem lindo, um grito, um brado de júbilo bem sobrenatural da parte do Eterno, porque o Espírito Santo foi, nos deu a direção certa, fluiu, aleluia, oh glória a Deus, o Senhor é bom, o Senhor é boníssimo, Ele faz, Ele hoje operou e liberou toda a bondade dEle sobre a minha vida. É assim. Quando o Espírito de Deus nos guia, nós permitimos que Ele nos guie. É necessário dar permissão para Ele.
É necessário dar permissão para o Espírito Santo, porque ele é educado. É necessário dar permissão para ele guiar a nossa casa, a nossa família. Mas a Bíblia nos diz que mesmo assim, oh Deus lindo, maravilhoso, que nos ama, ainda que, mesmo se, ele disse, vou mandar Isaac, vou cumprir minha promessa, não posso revogar, porque é impossível Deus não cumprir promessa. É impossível. Se Deus fez alguma promessa para você, não deixe essa promessa morrer no seu coração. Lembre dela de manhã, de tarde, de noite. Lembre dela ao Senhor. Isaías 43. Apresenta-me tuas causas para que eu possa justificar. E diga, ó Pai, você fez uma promessa. Eu continuo firme nela. Eu continuo esperando. Eu continuo, Pai, aqui no meu lugar, acreditando. A gente precisa apresentar. Porque isso é perseverança. É aquele modelo que Jesus ensinou. Orar com perseverança. Né? E a gente precisa ter perseverança naquilo que o Pai nos entregou, naquilo que o Pai nos prometeu. E aí ele havia feito uma promessa. E o que foi que aconteceu? Ele mandou Isaac. E foi lindo e maravilhoso quando no livro de Gênesis, capítulo 26, 3 e 4, se você quiser acompanhar, Gênesis 26, 3 e 4, senão você pode só ouvir. Serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas as terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. E sabe o que aconteceu? Abraão bebeu água de poços sagrados. Preste atenção. A Bíblia nos diz que o Senhor está aqui confirmando a aliança com Isaac. A palavra de Deus nos diz que Isaac, os inimigos encheram, entulharam os poços de água que Abraão havia feito o quê? Cavado. E aí eles entulharam e Isaac fez o quê? Isaac desentulhava para beber água. Por quê? Porque eles eram de Deus. E eles bebiam água da fonte, água sagrada. Eles não se contaminavam com o que era impuro. E todas as vezes que isso acontecia, os invejosos vinham e lançavam e entulhavam. Entulhavam, entulhavam. Mas, amados, no último poço que Isaac abriu, que foi em Berseba, que é o lugar da promessa e de paz, ali ele estabeleceu plenamente a sua família. Isaac estabeleceu a família. E foi aí onde Deus deu essa palavra para ele, confirmou essa aliança. Quando a nossa família está estabelecida, debaixo dos princípios, né? Pode vir um terremoto, um vendaval, né? Pode vir o que for. Ela está edificada numa base sólida, Jesus Cristo de Nazaré. Né? Nós vamos passar, mas nós vamos estar firmes, convictos e nós não seremos abalados, porque a nossa fé não será abalada. Será um tempo de Deus lindo, maravilhoso, para dizer assim para você: avance, família, vá, família, siga. Eu tenho grandes projetos para sua casa, eu tenho grandes projetos de cura, de libertação, de restauração. Você pode ir, eis que estou contigo todos os dias da minha vida, da tua vida, e você não será abalado, você não precisa temer, porque verdadeiramente eu estou na direção e estou guiando todas as coisas. Então, amados, sabe o que foi que aconteceu? Ali, Isaac estabelece a família do coração de Deus. Do coração de Deus. Em Cristo, amados, nós temos a fonte da qual nós podemos levar a nossa família para beber. Jesus é o sinal profético da fonte de águas vivas que traz cura sobre a nossa família. Não desista da sua família. Tem pessoas nesse lugar que só tem você para ser um instrumento na vida de sua família. Eu quero dizer uma coisa para você. Às vezes você diz assim, mas só sou eu cristã. Deus não precisa de uma multidão para sua família ser ganha. Só você mesmo. Você foi o escolhido. Você foi o escolhido, você é o selo.
Você é o sinal profético da mudança que Deus vai fazer na sua casa, na sua família. Você é o sinal. Talvez sua família toda não esteja aqui, mas Deus trouxe você para que você, esteja sendo ministrado por Ele. O quanto Ele espera que você se levante para orar pela sua família, para amar a sua família. Não olhe para os erros dela, é a sua família. Tem o mesmo sangue que você. É a família do projeto do coração de Deus. É a família estabelecida ali, profética, em Isaac, em Berseba, que é o lugar da promessa e da paz. Eu quero profetizar que a sua família é o Berseba de Deus, o lugar da promessa e da paz. O Berseba de Deus, o lugar da promessa e da paz. Deus prometeu que a sua família será bendita, abençoada, e é nisso que você tem que crer. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. O Evangelho de João 3,35. O Pai ama você. Você é filho. Então eu quero profetizar que todas as coisas Ele entregou na sua mão, para você levar isso para a sua casa, para você entender isso, para você se levantar, para você dizer: Pai, eu confio a minha família em tuas mãos. Seguro estamos, porque você é o meu Pai e todas as coisas estão nas minhas mãos. E se está nas minhas mãos, eu acredito, eu profetizo dias melhores para a minha família. Eu profetizo dias melhores para a tua família. Eu profetizo paz, eu profetizo sossego, eu profetizo cura, eu profetizo libertação, eu profetizo suprimento da parte de Deus. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sabe, amados, tudo que o Pai quer é que a nossa família viva o sobrenatural. Quando Deus completar a obra que Ele começou na nossa família, através de nós, as nações vão ver o sobrenatural na nossa casa. E a gente nem vai precisar mais sair por aí. Porque quando elas olharem para a nossa família, eles vão ver o sinal profético, o sangue dos cordeiros aspergido nos ombrais. E o anjo da morte passando. E eu não só profetizo para você, eu profetizo para essa cidade, ele passando, para que nenhuma família morra, para que nenhum projeto do coração de Deus morra, porque Deus ama o filho, Deus ama os filhos que estão aí nas casas, nas ruas, nos bairros, no estado, nas cidades, nas nações da terra. O Pai ama. Então eu profetizo que vá, que o inimigo passe, que todas as portas sejam aspergidas, o sangue do Cordeiro. Porque sabe hoje qual é o sangue do Cordeiro aspergido nos ombrais? É a sua presença com Jesus naquele lá e naquela casa. Ei, não fique pensando que Jesus hoje vai descer e colocar sangue, não. Você é de Cristo? Você aceitou Cristo? Então você é profeta, é o sinal profético na sua casa e na sua família. Por causa de você, o anjo da morte tem que passar. A alegria na sua casa tem que chegar. Você tem que viver celebrando e fazendo festa na sua casa ao Senhor. Porque o Senhor é o Senhor da sua casa, é o Senhor da sua vida, é o Senhor da sua família, é o Senhor do seu marido, do seu filho, da sua esposa, da sua mãe, do seu pai, do seu neto. Ele é Senhor, porque tudo que você tem está consagrado ao Senhor. E aí não tem quem vá poder tocar nisso. Porque aonde a bênção se estabelece, não tem lugar para maldição. Os dois não podem habitar no mesmo lugar. E quando o Pai estabelece bênção, estabelecido está. Por isso eu convido você nessa noite, beba muito mais profundamente das fontes. Vá à fonte que é Jesus e beba das águas que é o Espírito Santo. Mas beba profundamente. Beba com intensidade, beba muito mais. Não sossegue, nem de dia e nem de noite, de conversar com seu pai. Não traga isso como um peso na sua vida, mas ande abençoando a sua casa. Quando algo acontecer contrário, diga: não, isso é a oportunidade do meu pai de trazer a glória dele para dentro da minha família. Isso é a oportunidade do meu pai de fazer renascer todas as coisas que estavam mortas dentro da minha casa, na vida do meu irmão,
irmão, na vida do meu pai, do meu tio, do meu sobrinho. Chama Yeshua, vai lá para a fonte, e lá na fonte bebe do Espírito Santo, e ele vai te dizer. Vai ter dias que você vai levantar e ele vai dizer assim: filha, hoje, filho, seja profeta na sua casa, comece a declarar, e alguém vai liberar uma palavra contrária, e você, com o poder de Jesus na sua vida, você vai declarar a bênção, e você vai declarar a bênção. Você não vai ferir ninguém, você não vai precisar confrontar ninguém, mas a palavra do Deus Todo-Poderoso em amor, ela tem um poder curador, ela tem um poder ministrador, ela tem um poder de transformação, porque a fé vem pelo ouvir, e você está aqui nesse lugar ouvindo essa palavra. O Pai lhe trouxe para ouvir essa palavra, o Pai me trouxe para ouvir essa palavra, para que nós estejamos atentos à nossa casa, à nossa família, para que a gente lance emoções. Você, mulher, tem que amar o seu marido com muita emoção, com todo sentimento. Esposos, amem suas esposas, porque às vezes a gente se acomoda. Filhos, amem os seus pais. Pais, amem os seus filhos. Porque, igreja, sabe uma coisa que a gente às vezes acha? Que só o pai tem direito. Mas eu quero lhe dizer uma coisa para você. Os filhos também têm direito. Do mesmo jeito que um filho tem que visitar o pai, do mesmo jeito o pai tem que visitar o seu filho. Do mesmo jeito. É família. É laços. Do mesmo jeito que você tem que ir à casa de alguém, da sua família, a pessoa também tem que fazer uma visita na sua casa. Isso é amor. Porque Deus não nos disse que a família não fica só parado. Não, se eu amo e sou amado, se eu amo e sou amado, eu faço por amor, o outro faz também por amor. E o amor vai inundando a nossa casa, a nossa família. Então, amados, emoção, é isso que a pastora estava dizendo aqui. Intensidade. Intensidade. Deixa o casamento ficar 30 anos, morreu tudo. Tem que ter intensidade para viver o amor do Pai todos os dias. Tem que ter intensidade para viver o amor do Pai na vida dos pais, né, dos irmãos. Tem que ter intensidade. Se não tiver emoção, não tem sentimento envolvido. Não tem sentimento, porque emoção é sentimento, amor é emoção. Não tem. E a gente precisa ser livre disso, porque o pai ama o filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Você não é qualquer pessoa. Você é alguém muito especial. Nós somos alguém muito especial. E nós precisamos dizer: Pai, obrigada pela minha família. Muito obrigada. Você pode dizer isso nessa noite? Você pode dizer isso nessa noite? Pai, muito obrigada. Ô meu Pai, muito obrigada, porque o Senhor me colocou numa família. Ô Pai, eu tenho um pai, uma mãe. Se você não tem mais seu pai ou sua mãe, e você pode dizer assim: obrigada, porque eu tive um pai. Ele está guardado dentro do meu coração. Eu tive uma mãe, está guardado no meu coração. Mas será que você pode hoje orar pela sua família? Será que você pode hoje orar pela sua família?